Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Shalom, 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 Deus abençoe grandemente. Vamos continuar aqui a nossa série sobre auxiliares. Auxiliares que interpretaram a palavra e levaram tanto eles quanto outros à ruína. Caiu aquele auxiliar e levou outros à ruína, à perdição. Nós falamos do primeiro auxiliar de Deus, Lúcifer, que levou os anjos à perdição. Tanto ele caiu, se tornando um diabo e um satanás, quanto aos anjos que ele convenceu a ficar ao seu lado e se tornaram demônios. Hoje nós vamos falar sobre Eva, a auxiliadora de Adão, que caiu e levou a raça humana à queda. Ela caiu e depois convenceu Adão a cair no pecado, e a raça humana foi ao desastre, ao pecado, e a morte passou a existir. Mas tudo por causa de uma interpretação. Vamos lá? Vamos entender aqui. Vamos fazer isso aqui de forma devagar e vamos compreender passo a passo tudo isto aqui. Maravilha será para nós. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha e vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Vou colocar aqui Adão e sua auxiliadora Eva. Pronto. Olha só, gente. Adão, quando ele Adão foi criado com duas naturezas. Que são natureza masculina e feminina. Vou tentar aqui melhorar essas letras. Feminina. Olha só. Quando ele foi criado em Gênesis capítulo 5, diz que Deus criou homem e mulher e o chamou Adão. Gênesis 5. Você pode observar lá no versículo 1. Esta é a gênese dos céus e da terra no dia que Deus criou o homem. Homem e mulher os criou e o chamou de Adão. Então, ela, a mulher, que ainda não era Eva, passou a ser Eva depois da queda. Vou até botar aqui. Depois da queda. Depois da queda, ela passou a ser mãe de todos os seres viventes. Então passou a ser chamado Eva, porque antes era mulher. Você vai ver que mulher é origem. Mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão. Eu vou até colocar aqui para que você se situe bem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Oh, minha caneta está falhando aqui. Mulher é origem, esposa, vocação. Desculpa se saiu algum erro aqui. Vocês sabem que é a minha caneta que está falhando aqui. E mãe é missão. Veja, que nem toda mulher vai ter vocação para ser esposa e nem toda esposa pode ser mãe, porque mãe é uma missão e às vezes não é dada a ela esta missão de mãe. Por isso, se a pessoa nasceu estéril, não tem condições de ter filho, não vai atrás de ter filho, de adotar, de fazer isso, fazer aquilo, não. Siga o plano natural que Deus te colocou, que Deus colocou para você, siga. Às vezes você não tem essa missão de mãe e você quer ser mãe de qualquer maneira. Se Deus te fez assim estéril e você não pode ter, ou se Ele te fez para um propósito estéril, preste atenção no que eu vou dizer, porque aqui, quando eu estou pregando, surge um monte de interpretadores dizendo que eu disse isso, disse aquilo. Não disse isso, não. Se você nasceu estéril, você é uma mulher estéril e não consegue dar à luz. Se Deus te fez assim para um propósito,
de operar um milagre em tua vida, como Sara era estéril e houve um milagre, Rebeca era estéril e houve um milagre, tudo bem. Mas se não, siga o seu curso, que Deus te fez assim, e prossiga. Então, mulher, você vai ver que é a origem, esposa, vocação, nem todas têm vocação para ser esposa. E mãe é missão. Só um lembrete aqui para você entender. Então, observa só. Quando Deus criou Adão com essas duas naturezas, natureza masculina e feminina, ele criou Eva, a mulher dentro dele. Ou seja, enquanto ela estivesse nele, ela jamais cairia. Jamais. E Adão jamais cairia. Jamais caía. Jamais. Enquanto Eva estivesse, a mulher, vou chamar a mulher. Se eu disser Eva, você vai entender o que eu estou dizendo. Enquanto a mulher estava nele, jamais cairia. Jamais você iria ver esta queda, porque Adão em si não caía. Não caía. Mas quando ela foi separada dele, bom, para entendermos melhor isto, eu vou fazer aqui uma ilustração mostrando as duas naturezas de Adão, que fica melhor para a compreensão. Vem comigo, me acompanha aqui e vamos ver aqui essa ilustração claramente. E você verá que ficará fácil de entender. Vamos lá, deixa eu fazer aqui o meu... Olha só, Deus quando criou Adão, o homem, com duas naturezas. Natureza masculina e feminina. Eu vou botar aqui masculina e feminina. Letrinhas não estão muito boas, mas dá para você entender. Olha só. Deixa eu botar aqui uma perna desse M aqui. Vamos lá. Duas naturezas, natureza masculina e natureza feminina. Certo? Aqui, ó, dentro dele, deste homem aqui, estava outra natureza feminina. Enquanto estivesse desta forma aqui, jamais cairia. Jamais cairia em pecado, porque ela estava nele. Isto é uma figura de que? Esta figura é uma alegoria aqui, uma figura. Enquanto a noiva estiver em Cristo, ela jamais cai. Jamais cai. Jamais. Enquanto a noiva estiver em Cristo, na palavra, ela jamais cairá. Jamais. Então permaneça na palavra que você estará seguro. Você está em Cristo. Você jamais cairá. Então Adão jamais cairia no pecado enquanto estivesse aqui, ó. Só que aí agora, Deus foi e separou as duas naturezas. E aí você tem o seguinte, ó. Vou fazer aqui a separação. Pronto. Quando Deus agora separou a natureza feminina da natureza masculina, pronto, agora ficou vulnerável. Esta era a auxiliadora que iria cair pela interpretação da palavra. A auxiliadora que iria cair pelo quê? Interpretar a palavra. Olha só. Vou trazer eu para cá. Para você entender melhor. Então, a interpretação da palavra agora. Quando separou... Isso aqui, gente, os incrédulos não podem entender. Eles jamais vão compreender isso aqui. Como é que eles podem compreender se não tem revelação? Quando separou, então agora ficou vulnerável.
O ponto fraco estava aqui, ó. Satanás vai explorar esse ponto vulnerável. Olha só. Bom, gente, para ficar melhor da gente entender isso aqui, eu vou apagar tudo aqui e começar de novo aqui. Olha só. Deixa eu fazer aqui a separação. Então, quando Deus tirou Eva de Adão, ou melhor, a mulher de Adão, que antes era mulher, mulher é origem, esposa é vocação e mãe é missão, quando ele separou, aqui estava o ponto, eu vou tirar aqui para ficar melhor da gente fazer. Olha só, aqui estava o ponto vulnerável. Vulnerável que Satanás iria explorar para a queda. Os céticos, eles não podem entender a revelação das Escrituras. Quando Deus separou a mulher de Adão, foi para 3 propósitos. Para quê? Primeiro, para cair. Segundo, ser uma auxiliadora. Vamos dizer que eu não estou na sequência aqui. Primeiro auxiliadora, cair e depois gerar filhos. O terceiro propósito seria o quê? Gerar filhos. Pronto. Foi para estes 3 propósitos que Deus separou Eva de Adão. Separou a mulher de Adão. Enquanto ela estava nele, como eu fiz a alegoria para vocês entender, ela jamais cairia. Jamais cairia. Jamais. Porque ela estava nele e Adão jamais caía. A igreja, a noiva, estando em Cristo, na palavra, jamais cai. Então aqui, Satanás vai explorar esse ponto vulnerável. Eva, usando a serpente. O que ele vai fazer? Interpretação, gente. É a interpretação que leva à ruína. Deus disse: de todas as árvores do jardim podereis comer. Lembre-se que todas as árvores dos jardins, ali havia árvores frutíferas e eles poderiam comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Que no dia comerdes, certamente morrerás. A palavra de Deus é: certamente morrerás. Mas Satanás, usando a serpente, a interpretação, veio e disse: é certo que não morrereis. Olha só, usou a palavra não para trazer uma interpretação para Eva. É certo que não morrereis. Sereis como Deus. Olha a sedução. Eva, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Estou dizendo Eva, mas antes era mulher. Passou a ser Eva depois da queda. Mãe de todos os seres viventes. Mulher, você será conhecedora do bem e do mal. Esta daqui era a auxiliadora de quem? De Adão. Olha só que o principal não cai. Olha só. Esta era a auxiliadora de Adão. Então vamos entender aqui, ó. Vou botar outra cor aqui para você compreender melhor. Auxiliadora de Adão. Porque o principal jamais cairia. Jamais cairia. Jamais cairia. O principal. Então, você observa o seguinte, ó. O que Deus teve que fazer? Teve que separar a natureza masculina e a natureza feminina. Teve que separar, tirar a natureza feminina da natureza masculina, para poder haver a queda. Só haveria queda quando ele separou. Se não separasse, não haveria queda. É a mesma coisa. Porque nós temos um monte de igrejas caídas.
igrejas caídas. Por quê? Porque estão separadas de Cristo. Estão separadas de Cristo, da palavra. Estando separado da palavra, é certo que a queda é certa. Quando Deus separa ela dele, a queda vai ser inevitável, gente. Deus já fez isto para este propósito, para ela cair. Estava dentro do plano e do propósito de Deus. Mas como ela cairia? Pela interpretação da palavra. É certo que não morrereis. A auxiliadora que levou Adão à queda, lá em Timóteo diz, a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Não foi Adão que foi enganado, a mulher sendo enganada. Depois que ela foi enganada, ela convenceu Adão a cair. Ela convenceu Adão a cair. Então aí você tem o seguinte. A auxiliadora que levou a raça humana à ruína. Ela cai pela interpretação. Depois convence Adão a cair no pecado. E aí a raça humana entra no pecado. O pecado passa a existir, a morte passa a existir, e nós agora nascemos inclinados ao pecado como pecadores. É necessário o último Adão para vir redimir a sua Eva, a sua noiva caída, e ela entrar nele. E ela entra em Cristo, aí ela está segura. Ela precisa voltar. A noiva de Cristo precisa voltar para entrar em Cristo novamente, como era lá no princípio, quando Eva estava em Adão e não caía. Então hoje a noiva está na palavra, em Cristo, ela não cai. Essas outras igrejas são igrejas caídas, separadas de Cristo. Eu creio que você esteja entendendo o raciocínio aqui, o entendimento que o nosso profeta trouxe. Então a interpretação veio. Você acha que foi comer uma maçã? Maçã, banana, uva. Não, mas foi a desobediência. Que desobediência que leva a pessoa a ser mãe de todos os seres viventes, comer uma maçã ou uma banana? Quer dizer, comer uma fruta. Você acha que Satanás iria convencer Eva a comer uma fruta se havia árvores frutíferas lá? De todas as árvores dos jardins podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Você acha que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore frutífera? Não, gente. Árvores frutíferas já havia lá. Havia árvores frutíferas lá. E eles podiam se alimentar de qualquer tipo de árvore frutífera. Mas o pecado original foi sexo. Sexo. Isto eu já expliquei em vários vídeos no nosso canal. Você pode pesquisar lá, Semente da Serpente, Tabernáculo em Pedra Branca, que você vai encontrar. Vai encontrar vários vídeos. Mas foi a interpretação das Escrituras que levou ela a cair, injetando a semente errada no mundo, tendo relações com a serpente, e ali a semente da serpente, ela concebe a semente da serpente. Então a semente da serpente está no mundo. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, é isso aqui que eu queria deixar para você. O meu ponto principal é este aqui, ó. O ponto principal. A auxiliadora que levou o mundo à ruína. Ela convenceu Adão a cair no pecado também. E aí veio a queda, veio a ruína. Que Deus abençoe a todos grandemente. Nós voltaremos no próximo estudo sobre Arão, o auxiliador de Moisés que caiu. Deus abençoe grandemente. Shalom. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal.
Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.